Oi Sandra, boa noite André, tudo bem? Bem-vindos. Vamos lá, vamos se organizando para mais uma live do quadro Passei na Ambima Histórias. Daqui a pouquinho, hoje com a convidada especial Sandra Serra, gerente aí da agência Sicredi Aliança, em Marechal Cândido Rondon, na Dom João VI. Bem-vindo, Francis, tudo bem? Vamos aguardar a galera chegar aí. E você que já está chegando aí, comente conosco, comente aí na live, deixa seu comentário sobre como foi o seu dia 5, por exemplo, né? Coloque aí como foi seu dia hoje. Foi corrido, foi tenso, foi tranquilo? Comenta aí para nós. O Francis falou que foi ótimo. Que legal, que legal. Muito bem. Olá, Neuza, tudo bem? Bem-vinda, Nalva, bem-vinda. Estamos aí. Vamos dar uns minutos para o pessoal ir se conectando com a nossa live. Para quem já está acostumado, né? Toda terça, nesse horário, a gente está fazendo esse quadro. Eu desenvolvi esse quadro e chamei ele de Passei na Ambima para trazer histórias, né? Histórias de convidados especiais que trabalham no mercado financeiro, para ajudar as pessoas que realmente estão estudando para passar nas certificações da Ambima. A gente sabe que está fechado as inscrições agora para a prova, né, por conta do coronavírus, mas a gente também sabe que não podemos parar de nos preparar, porque quando as inscrições abrirem, nós já estaremos prontos e seremos os primeiros a passar nessa prova, né? Seja CEA, seja CPA 20, seja CPA 10, seja CFP, seja qualquer certificação que a Ambima nos cobre aí, a gente possa estar preparado, que estudar nunca é demais. Principalmente nesse momento aí que nós estamos, às vezes, com tempo sobrando, né? Tempo que às vezes era escasso, agora nós não temos onde ir, né? Não temos às vezes à noite o que fazer, não podemos nos aglomerar, temos que respeitar os decretos dos municípios e dos estados. Então é muito importante que nós saibamos também aproveitar esse tempo. E as lives têm sido uma forma de aproveitar esse tempo, né? Tem live para todo lado, para todos os gostos. E essa aqui é mais uma live para quem gosta de estudar para certificações Ambima. Bem-vindo, Rodinei, bem-vindo, Romildo, bem-vindo, Jean. E amanhã será melhor ainda, diz o Francis. Isso aí, né? Para quem chegou agora, o pessoal está respondendo e comentando como foi o seu dia 5. Comente aí conosco. Hoje vai ser uma live que terá novidades também. Nós teremos, além da nossa convidada, a Sandra, que já está conosco, eu já chamo a Sandra aqui, nós temos também novidades. E eu já vou falando para você que está aí conosco, que se você compartilhar essa live, clicando aí no aviãozinho e fizer alguma pergunta sobre as certificações, tanto para mim como para a nossa convidada depois, você estará concorrendo a um sorteio de um curso comigo, um curso da CPA 20 ou da CPA 10, fica a tua escolha, ou da CEA, né, que é uma outra certificação da Ambima. Você pode estar aí optando qual curso que você quer. A gente vai fazer esse sorteio no final, esse curso online, ou seja, ao vivo, né? Que nós não podemos aí nos encontrar presencialmente, não sei quando que as coisas irão voltar ao normal. Então, enquanto isso, estamos fazendo de forma online e tem funcionado muito bem, por que não? Aproveitando para falar da Ambima um pouco para você que está chegando, não sei se você lembra ou se você sabe, mas a Ambima é uma instituição que congrega 265 instituições financeiras no Brasil, ou seja, muitas instituições, e essas instituições elas já têm um total de 593 mil pessoas certificadas, que tem CPA 10, CPA 20 e CEA. Então muita gente já tem certificação, mas ainda é necessário mais certificações, mais pessoas certificadas, porque as pessoas vão evoluindo, vão mudando de cargo e aí nós precisamos de mais gente certificadas. Só para vocês terem uma ideia de números, CPA 10 nós temos no Brasil 427 mil pessoas, CPA 20, 155 mil pessoas, ou gerentes, né, de instituições financeiras, e CEA só tem 9.700 pessoas
CONSEA, né, que é uma certificação já destinada aí para um cargo de assessor ou para alguém que seja diretor das instituições, seja banco, seja cooperativa de crédito, né? E desde 2002, quando a Anbima aplica essas provas, ela já aplicou mais de 1 milhão de testes, mais de 1 milhão de provas. E o que está acontecendo? Nos últimos anos tem caído a média de aprovação. A média da CPA 10 e da CPA 20 está em 42% de aprovação, né? Da CEA está também em torno de 42%, da CPA 10 um pouquinho maior, 55%. Mas ainda são números muito baixos. O que está acontecendo, pessoal? Será que a prova está mais difícil? Será que nós estamos estudando menos? Será que está faltando disciplina? Será que está faltando um plano? Aumentou a quantidade de questões? Não, nada disso, está tudo igual. Quantidade de questões na CPA 10 é 50, na CPA 20 é 60, na CEA é 70, o tempo de prova é o mesmo, na CEA é 80, não 70, né? Tudo igual, a quantidade de módulos. Então, eu queria dizer para você que está nos assistindo, talvez você já fez a prova uma vez, 2 vezes e não passou, ou mais vezes, e aí vem aquela sensação de sentimento de frustração, não vem? Então surgem situações como medo, cobrança, né? Cobranças internas, cobranças externas e até uma baixa autoestima. Talvez você que está me assistindo agora e está se conectando conosco, você fez cursos, você investiu dinheiro e ainda não teve coragem de fazer a prova. Agora não dá, né? Mas daqui a pouco vai dar. Por medo de não passar, por medo da reprovação dos colegas ou dos superiores ou de outras pessoas. Ou você está estudando, mas acha tudo muito difícil pela quantidade de matéria, né? Tem um monte de nomes, alguns em inglês, tem uma sopa de letrinhas lá, principalmente no módulo 1. Isso são tudo situações que podem estar te preocupando nesse momento. Ou você ainda pode estar achando que tudo isso que você estuda, mas eu nem uso no meu dia a dia e não sei se eu vou usar, né? Então por que eu tenho que fazer essa prova? Essas são informações que eu deixo para você pensar e a pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que você tem se preparado para a prova da Anbima? Essa é a pergunta que eu deixo para você e eu já vou trazer então a nossa convidada Sandra aqui conosco e ela vai nos ajudar a trazer dicas para você sobre essas dúvidas, sobre esses assuntos que estão conectados com o nosso dia a dia da prova da CPA 10, da CPA 20, da CEA e assim por diante, né? Deixa eu chamar a nossa convidada Sandra. Bem-vindo, Ale, tudo bem? Alessandra estava em Mercedes, não sei se ainda está. Bem-vinda, comenta aí. Olha só, tudo bem? Oi! Me ouve, Sandra? Sim, te ouço, muito bem. Ok, bem-vinda a Sandra. Pessoal, para quem chegou agora, a Sandra, ela é gerente geral da agência do Sicredi Aliança, uma das maiores cooperativas do nosso Brasil, situada na cidade de Marechal Cândido Rondon, gerente da agência Dom João VI, né, Sandra? Porque temos aqui várias unidades. Bem-vinda, Sandra. Comenta um pouco com a gente aí, Sandra. Qual é a tua função, o que você faz, quais são as tuas certificações, enfim, dá o teu boa noite para a galera. Tem um monte de gente nos assistindo aí. Nossa, tô feliz com a quantidade de pessoas. Legal. Boa noite, Cláudio, e a todos que estão nos assistindo. Obrigada por esse convite. Olha, eu vou te dizer, estou super animada com essa conversa, hein? Eu esperei muitos anos. Hoje vai ter história divertida, vai ter história tensa. Tô louca para dividir tudo e entregar alguns meliantes que aprontaram comigo ao longo dessas caminhadas de prova, viu? Eu sou a Sandra, para quem não me conhece. Estou como gerente da agência da Dom João VI, como você disse. Sou rondonense, sou casada, sou uma cristã e estou bastante orgulhosa de poder dividir esse momento contigo e poder ajudar aí a quem talvez precisa de algumas dicas para essas provas aí que aterrorizam tanto a nossa vida. Ai, que legal, Sandra. Obrigado por ter aceitado. Oi, Daiane, tudo bem, Daiane? Boa noite. Obrigado pela presença. Amanda também.
Pessoal, muita gente, muitos comentários, então só queria reforçar, pessoal, compartilhem a live, que eu já disse, e façam perguntas ou para mim ou para a Sandra, qualquer pergunta relacionada ao nosso tema da Ambima, tá bom? E vocês vão estar no final concorrendo ao nosso curso aí, que a gente já falou sobre a Ambima. E para nós, Sandra, quando você já falou que vai ter histórias para contar, e é justamente esse o nome do quadro, eu achei muito legal. E eu não escolhi você por acaso, a minha esposa me ajudou, inclusive, na escolha, falou assim, a Sandra é a pessoa. E aí eu falei assim, olha, dessa vez eu queria uma figura feminina, e ela falou assim, a Sandra. E realmente, muito obrigado por você ter aceitado. E por que a gente pensou em história, Sandra? Porque pessoas se conectam com pessoas, pessoas querem ouvir histórias de pessoas. Então, a ideia desse quadro é justamente trazer histórias de pessoas que nem você, que já passaram pela CPA 10, pela CPA 20, estão se preparando para outras certificações, e vocês podem compartilhar com as pessoas, então, as suas experiências, talvez os seus medos, as suas angústias e as histórias engraçadas que também tiveram, que eu estou sabendo por aí. A primeira coisa que eu queria te perguntar, Sandra, é tipo assim, bem, você tem quais as certificações que você já fez e se você sentiu muita diferença entre uma certificação e outra, ou quais as principais diferenças, tá bom, Sandra? Fica à vontade. Legal. Então, eu tenho a certificação da CPA 10 e da 20, né? Foram momentos bem diferentes, né? A primeira foi lá em 2010 e a segunda foi em 2015. E foram momentos diferentes, mas eu senti uma dificuldade maior, uma tensão maior na 20. Achei que a 20 foi mais complexa. Interessante. Normalmente a 20 é mais complexa. É. Você sentiu que ela é mais complexa porque no sentido de lembrar dos conteúdos na hora da prova, ou como que você fez para, tipo assim, para você conseguir entender toda aquela quantidade de conteúdos? Isso, né, pela quantidade e por serem conteúdos mais difíceis também, né? E Também. tanto que nós recorremos ao seu curso na 20, né? Na 10 ainda eu não lhe conhecia. Na 10 eu estudei sozinha por bastante tempo. Foi uma dedicação grande. Na 20 eu tive também menos tempo e com um conteúdo que eu achei mais complexo, mais difícil e bastante conteúdo. Eu achei mais conteúdo. Isso que talvez foi a maior dificuldade de lembrar todos os detalhes. Visto assim que eu diria até que em 2015 ainda, quando eu fiz a 20, nós ainda tínhamos um público de investimento, de investidores diferente dentro das nossas agências. Uhum. Um público ainda que talvez não ousava tanto como nós temos hoje. Então, não exigia tanto de nós. Então, eram detalhes que a gente realmente não tinha tanta utilização no nosso dia a dia. Mas, hoje, né, a gente percebe a importância, porque a gente percebe um público totalmente diferente de investidores que nós temos nesse momento, nos últimos 2 anos, um público mais perguntador, mais entendido. Então, é um desafio grande para a gente se manter atualizado dentro desse contexto. Legal você falar isso, Sandra, que é algo que realmente hoje o mercado está mais exigente. E eu vejo quando eu saio Brasil afora aí com os meus cursos, o pessoal nos pede para que, fala assim, Cláudio, eu não quero só que o gerente aprenda, eu não quero só que ele passe na prova, eu quero que ele aprenda esses termos, eu quero que ele entenda o que é uma estratégia de fundos de investimentos. Então, bem dentro disso, eu estou percebendo essa transformação que o mercado financeiro está sofrendo. E eu acredito que isso, e essa é a pergunta que eu queria te fazer, que transformação que as certificações trouxeram para você enquanto gerente? Porque lá em 2010 você falava que você fez a 10, CPA 10. Então Isso. você tinha uma carga de conhecimentos. Qual foi as transformações que ocorreram? Promoções, mais conhecimento? O que aconteceu na tua vida? Legal. Em 2010, ainda a certificação ela era opcional.
Eu entrei no Sicredi no final de 2009, e aí lá já logo me falaram, olha, você vai ter que fazer uma prova. E essa prova vai se tornar OB dentro do Sicredi, dentro das instituições financeiras. Então, eu sabia que eu precisava ter essa certificação. E eu peguei um período onde que bastante pessoas estavam com dificuldade de passar nessa prova. Então, além de eu enfrentar uma entrada numa instituição financeira, que eu vim de um outro ramo de trabalho, já ser complexo, já ser difícil, eu sabia que ao passar os 3 meses eu precisaria me preparar para essa prova, né? Então, depois disso, passou a ser obrigatório você ter essa certificação, pelo menos a CPA 10, para você atuar em cargos de negócios, onde que você atende associados, no caso de instituições financeiras, os clientes, né? Então, quando eu entrei, estava numa preparação. Hoje, é uma exigência mínima para quem quer ser um gestor de carteira, né? Ou seja, quem vai atender o público, quem vai falar de investimento com o nosso associado. Então, eu entrei, tive esses 3 meses e depois comecei a me preparar. Estudei muito, eu acho que o foco lá atrás é o desejo de aprender, porque eu precisava me conectar com esse mundo. Passei 3 meses estudando, à noite e os finais de semana. Levei muito a sério. Até porque, como eu comentei, tinha bastante pessoas que não estavam conseguindo passar nessa prova. E aí eu estudei bastante. Chegou o dia da prova, eu fui lá, fiz essa prova, estava bastante confiante. E aí, na época, não saiu o resultado logo. Então, aí já tem uma diferença. Hoje já sai na hora, né? Sai na hora, então, eu precisava dormir de 1 ou 2 noites para saber esse resultado, né? E, para minha sorte, não saiu logo no próximo dia, né? Então, eu tive que dormir 2 noites angustiada. E aí, eu acredito que o resultado chegou... Eu nem conseguia trabalhar, né? Era uma ansiedade. Eu fiquei mais ansiosa aguardando o resultado do que até fazendo aquela prova. Eu só atualizava meu e-mail e queria ver aquele e-mail chegando e dizendo aprovado. E aí, ao longo do dia, saiu aquele e-mail e eu fiz uma prova excelente, fui aprovada. Nossa, foi uma das notícias mais legais. Inclusive, hoje eu localizei esse e-mail porque eu tenho ele salvo. Tamanha importância que foi aquela... A Sandra caiu, na verdade. Vamos lá. Ela já volta conosco, mas é muito importante esse tema que a Sandra está abordando. Voltou? Sandra, tudo bem? Voltou. Pode seguir, pode continuar. E aí, assim, aí começa a história que eu preciso hoje delatar algumas pessoas, né? Vamos lá. Todo aquele estudo, todo aquele foco, aquela nota, nossa, que queria fazer um quadro. E aí eu recebi o retorno dia 31 de março. Próximo dia é dia 1º de abril. Eis que me chega um e-mail dizendo que havia sido fraudada aquela prova e que por isso estavam sendo canceladas todas as notas e provas e eu teria que fazer uma nova prova. Cláudio, eu xinguei, mas eu xinguei. Enquanto isso, existiam alguns meliantes que faziam parte disso, que rolavam no chão de rir de mim. Então, além de toda a tensão da prova, ainda aprontaram comigo. Quando eles viram que eu comecei a ficar muito brava, aí eles me contaram que era 1º de abril. E aí escorreu as lágrimas no meu rosto, assim, e eu consegui comemorar. Então, gente, é uma conquista maravilhosa. Vale a pena estudar, vale a pena dar foco, porque foi incrível. Essa foi a experiência da CPA 10. Que maravilha. Na época eu era gestora de carteira, então, né? Sim. Que maravilha. Apesar da brincadeira, fez você sofrer, mas também demonstra. Eu percebi na tua fala a importância, e realmente é importante, né? Esses dias eu conversava com um aluno meu, ele falava assim, Cláudio, passei na prova, obrigado pelas dicas e tal. Eu falei, e daí como é que você está se sentindo? Eu falei assim, parece que eu tirei 200 quilos das minhas costas. A sensação é essa mesmo, Sandra? Foi maravilhosa. Foi, que nem eu falo, foi uma das grandes conquistas naquele momento,
da minha vida e eu fiquei muito orgulhosa, né? Achei que estava tudo resolvido, né? Pronto, tem a certificação, agora é só renovar e aí não é um processo tão difícil. Beleza, eis que veio a CPA 20, né? E aí eu já estava em Mercedes como gerente lá da agência, né? E a cooperativa, então, indicou que todos os gerentes de agência, os gerentes de carteira PJ e alta renda fizessem essa prova. E aí que foi um pouquinho diferente. Aí nós já tínhamos o Cláudio na nossa vida, que nos deu um longo curso, nos ensinou. Eu hoje ainda achei alguns e-mails com os macetes, o que ajudou bastante, muito mesmo, porque é muito melhor quando é um conteúdo que é difícil, você poder ter uma oportunidade de estudar em grupos, fazer grupos de estudo e poder ter alguém que também você já tinha uma experiência muito grande por ser gerente de uma instituição financeira na época há muitos anos, né? Contribuiu muito para mim e para toda aquela turma. Que bom, que bom. É interessante. Eu ia te perguntar justamente isso. Como que você fez para... Então, já que foi tão importante, como que você fez para estudar e também como que você fez para driblar esse nervosismo, essa ansiedade, porque você passou e se você teve que fazer alguma negociação com a família, com os amigos, algumas escolhas ao longo dessa jornada aí, tanto na 10 como na 20. Sim, para mim a 20 foi mais difícil, porque aí eu já tinha o cargo de gerente de agência, então eu já tinha responsabilidades maiores que iam além, muitas vezes, o horário de trabalho, a gente tinha alguns compromissos, então eu resolvi que eu estudaria aos finais de semana. Então, aos sábados e aos domingos, eu preparei um lugar onde eu pudesse ter o silêncio, pudesse ter a concentração, e eu realmente saía de lá para ter as refeições ou para dar uma arejada. Eu usei, assim, um mês e dei muito foco, Cláudio, muito foco mesmo. Estudei o conteúdo, a teoria, apliquei os simulados, me preparei. A dica que eu posso dar já no meio dessa conversa é assim: nós temos que fazer a nossa parte. A prova é difícil, muito. Ela se torna ainda maior se a gente não se prepara. Né? Então, é uma prova que passa? Claro que passa. Quantas pessoas a gente tem certificada? Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu procurei fazer a minha. Só que aí aconteceu algo diferente. Quando eu cheguei lá, eu acabei deixando que a ansiedade tomasse conta de mim. Eu estava muito... Talvez até por ser a gerente da agência e ter colegas que também fariam comigo, aquela responsabilidade de que seria um dever passar. Né? Lá atrás, não era ainda uma obrigação tão grande, mas ali era algo que precisava acontecer. E aí eu cometi um erro muito grave de quem não se prepara e vai fazer a prova, que é deixar a ansiedade tomar conta, que é ficar nervosa, que não é respirar, que não é limpar a cabeça daquele dia, tentar fazer o máximo para se manter equilibrado. E aí eu fui lá, Cláudio, ansiosa, sentei, não respirei, já fui fazendo a prova. E aí, meu amigo, fiquei por 2 questões. E aí veio aquele resultado e me deixou muito triste. Porque eu sabia que aquele tempo em que eu estivesse estudando não foi suficiente, eu teria que continuar até poder fazer novamente a prova. E o que me deixou mais triste foi saber que o conteúdo eu dominava. Mas, infelizmente, eu deixei o nervosismo tomar conta. Para a segunda prova, eu me senti mais autoconfiante, eu fiz uma reflexão de tudo isso, e aí eu fiz algo que eu dou de dica para todo mundo hoje. E depois que eu dei essas dicas, olha, Cláudio, ninguém reprovou na CPA 20, hein? Nem na Olha que tese. maravilha. É uma dica, assim, infalível, e preste atenção você que está aí com o desafio, porque é, ó, batata. Então, a primeira, faça a sua parte, né? Busque os cursos do Cláudio, use e abuse dele, porque eu encontrei e-mails muito tarde, onde que eu solicitava a sua ajuda e você me respondia. Faça a sua parte. E quando você chegar na prova, não tenha pressa. Respire, feche os seus olhos e converse com o Espírito Santo. Esse cara é demais. Você, com o conteúdo e com a ajuda dele, ele faz as respostas saltarem aos seus olhos.
Então, eu dou essa dica para todo mundo e, graças ao bom Deus, todos têm passado. Então, fica a dica aí. Sente, você tem tempo para fazer a prova. Fique tranquilo, faça a sua oração, converse com Deus e Ele vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Com certeza, com certeza. Maravilhoso que você falou. Muito obrigado. Os alunos têm pedido muito, na verdade eu tenho percebido muito, o ser humano e nós no mercado financeiro, né, Sandra, temos uma tensão natural no dia a dia. E ainda mais essas tensões para fazer uma prova, não é uma coisa assim que você tira de letra. Estudar não é uma coisa que está na nossa fila de prioridades, vamos dizer assim. Então, nós temos que se preparar realmente e é de suma importância. E uma das coisas que eu tenho feito e falado, a gente tem no diagnóstico que eu faço inicial e na preparação, no início dos meus cursos, é justamente falar do aspecto psicológico. Eu trago muito aquele vídeo, alguns vídeos do Dr. Augusto Cury, não sei se vocês que estão me vendo já ouviram, sobre a gestão da emoção. Tem muito livros dele, mas tem também os vídeos do Dr. Augusto Cury sobre gestão da emoção. E a questão que você falava, para mim, deu muito resultado e dá muito resultado, e também por ser cristão, a oração. Cada um na sua crença, na sua fé, mas a oração, a meditação, o fato de você estar fazendo no momento da prova, ou mesmo em casa estudando, ergue a cabeça, dá um tempo, relaxa, respira, faz todo esse processo. Parece simples o que a Sandra falou, mas não é não. É fundamental para que você oxigene seu cérebro, para que você possa continuar o processo de aprendizagem. E na hora da prova isso é fundamental. Para vocês terem uma ideia, a prova da CPA, da CEA, demora 3 horas e meia. Tu imagina tu ficar 3 horas e meia sentado na frente do computador para responder 80 questões, não é, Sandra? Tu pira o cabeção. Então o negócio é realmente se preparar. Eu não posso deixar, não tá fácil para cumprimentar todo mundo, mas eu só queria dar um abraço aqui para a Natiele, ou Foman, lá de Cascavel, Sicredi Vanguarda. Seu amigo, né? O Foman falou que tinha visto, veio mesmo. Obrigado. A Kelly, a Cate também, de Cascavel. A Elaine, o Wilson também, lá do Carlos Gomes. A Cássia, a Amanda e o Fernando Fener. Abraço, Fernando. Está presente aí. Obrigado pela presença de vocês todos. Continuem compartilhando, né? E no final a gente fará aí o sorteio para vocês. E eu queria, Sandra, que você me dissesse se você pode. Depois a Sandra vai entregar os caras que aprontaram o 1º de abril com ela, porque isso não se faz com essa menina, gente. Aí. E eu acho que esses caras estão presentes. O que tu acha, o Gregory? Hein? Fala, Gregory. O Francis não deve ser, porque o Francis, não sei se o Francis faria isso, mas está na nossa lista também. Cláudio, né? Você vai se surpreender com os nomes que serão revelados aqui, Cláudio. Eu tô de olho. Então... Mas antes da Sandra falar, vamos deixar isso lá mais para frente, ela vai revelar, enquanto isso as pessoas vão se preparando aí também, né, para arrumar as desculpas, porque o STF vai fazer o interrogatório deles depois. Mas, se você puder, Sandra, eu acho que vai ser legal. Uma coisa que eu tenho percebido no mercado financeiro, e se você puder falar sobre... Você é gerente da Sicredi já há muitos anos, eu não sei nem quantos anos você trabalha na Sicredi, né? Não sei se você falou. Quase 11 anos já, e há 6 anos e meio como gerente de agência. Legal, essa parte é importante, porque muita gente, quando eu vou dar aula nas faculdades, de cada 10 pessoas, 9 querem trabalhar no Sicredi, ou querem trabalhar, né, em instituições financeiras. E eles me pedem, Cláudio, o que eu faço? Eu falo assim, vai fazer primeiro a CPA 10, ou direto a CPA 20, né? Como que a tua instituição, a Sicredi ou a Sicredi Aliança, trata essa questão internamente? Ou seja, você falou que tinha a exigência não era tão grande, agora é maior. Se você puder, de repente, como que a instituição trata? E como você falou que você dá dicas para as pessoas, como que você trata essa questão das certificações como gerente, que você sempre foi, e como que você
ao contratar ou pegar um currículo, como que você observa isso, leva em conta, o quanto você leva em conta? Legal. Então, Cláudio, hoje a gente tem alguns cargos que são exigências, são realmente Uhum. obrigatórios. É toda a nossa linha de frente, que são os gestores de negócio. Então, não tem como ser contratado alguém para esses cargos sem ter, no mínimo, a CPA 10. Ou seja, Uhum. nem consegue participar do processo seletivo. Agora, vamos lá, para uma vaga que não seja dentro desses cargos, né? Nós tivemos hoje, há poucos dias, uma seleção para estagiários, onde nós tivemos 150 pessoas inscritas para uma vaga de estágio. E aí tem todo um trabalho da nossa gestão de pessoas, que inclusive está nos assistindo, e eu preciso rasgar elogios para eles. São pessoas, são profissionais excelentes, são pessoas que conduzem de uma forma com uma ética incrível esse processo. E aí eles vão ter que fazer uma triagem, porque não vai dar para fazer entrevista com 150 pessoas. E, obviamente, Cláudio, quando eu chegar lá no final, tiver as 20 pessoas finais, e eu tiver currículos que tenham a CPA 10 pelo menos, o que para nós isso demonstra? Que são pessoas que já estão interessadas nesse assunto, que elas não estão vindo apenas por um sonho de trabalhar no Sicredi, mas que elas realmente têm interesse de crescer, porque elas já se ambientaram com assuntos que fazem parte do mundo financeiro. Então, obviamente, se eu tiver 2 candidatos excelentes que atendam as minhas necessidades e chegarem juntos, assim, na linha, tipo, 2 cavalinhos, assim, eu acho, juntos, na linha de Aham. chegada, aquele que vai pôr o focinho para frente é o que tiver a CPA no currículo. Obviamente. Ah, Por quê? Porque é um diferencial, né? Então, não que nós não vamos contratar se não tiver para algum cargo que não exige. Mas se eu tiver 2 candidatos qualificados e eu tiver que fazer uma escolha lá na frente, isso vai ser uma questão a mais para ser avaliada, né? Então, eu diria assim que é muito legal saber que as pessoas estão interessadas. O que eu preciso ter para ingressar, né? Para que isso deixe de ser um sonho e seja uma preparação. Nada melhor do que você chegar numa entrevista preparado. E isso já vai te colocar na frente de algumas pessoas que vão lá apenas para uma entrevista, né? Então, com certeza, a gente tem visto esse diferencial nas pessoas que estão vindo. legal, legal, Sandra. Obrigado por compartilhar isso. Realmente é muito importante. Eu tenho percebido, Sandra, inclusive pessoas. Aconteceu num curso que eu fui dar em Cascavel, na Univel, no ano passado, no final do ano passado. Tinha mais ou menos uns 50 alunos na sala e eu sempre faço uma enquete, pergunto para eles quem trabalha no mercado financeiro. E aquela turma me surpreendeu porque mais da metade não trabalhavam no mercado financeiro, não trabalhavam nem em banco, nem uma instituição, em lugar nenhum e não tinham experiência nenhuma no mercado financeiro. Eu não sei se dentro desses 150, provavelmente tinha muitos que nunca tinham trabalhado no mercado financeiro. Você recomenda para essas pessoas que não trabalham no mercado financeiro, que não têm nenhuma experiência, fazer a certificação da CPA 10 ou da CPA 20 para colocar no currículo e para daí ter uma oportunidade maior numa entrevista com Com você, por exemplo? certeza. Com certeza, Cláudia. Eu acho que a pessoa que, mesmo que ela não tenha interesse de trabalhar no mercado financeiro, para conhecimento, foi uma dos maiores ganhos que eu tive. Desculpe. Talvez o maior ganho que eu tive foi o conhecimento que eu tive ao estudar. Se eu talvez não tivesse exigência de fazer a prova, estando no Sicredi, eu não saberia muitas coisas que hoje eu sei em função de ter estudado para essas certificações. Então, indiferente se você tem desejo de trabalhar ou não, hoje o mundo exige que a gente tenha mais conhecimento, que a gente saiba mais, até para investir o nosso, por exemplo, né, eu quero começar a fazer investimento no mercado financeiro. Se eu não sei nada, é mais difícil eu fazer escolhas. Então, se eu estou estudando, se eu aprendo os conceitos, se eu entendo o mercado, vai ser melhor. Por outro lado, se eu tiver interesse de ingressar numa instituição, isso é fundamental. Legal. Uma coisa que eu tenho percebido, e você falou antes,
facilita muito. A gente não pode, de maneira nenhuma, mais ignorar que o conhecimento e a informação ela está globalizada, né? Isso está bem claro agora com o coronavírus aí. Então, nós não podemos subestimar a capacidade do nosso associado de entendimento com relação a assuntos mais complexos sobre investimentos. Então, isso que você falava, qual é o grau de importância de você se preparar com certificações para poder dar um atendimento melhor para o associado? Você falou que percebeu isso. Você percebe isso na tua equipe também? Até num possível aumento de produtividade e também de negócios, geração de negócios, por que não? Você percebe isso, Sandra? Sim, Cláudio, eu comento com a equipe assim de que talvez para a gente ser um profissional de instituição financeira completo, nós precisamos entender os conceitos de investimento, porque talvez seja a área mais difícil para a gente conhecer. Dentre todos os produtos que nós temos, talvez o mercado de investimentos seja o mais complexo. Então, eu comento com eles assim, para que eles se tornem completos, eles precisam conhecer esse mercado. E eu tenho certeza que aqueles que estão se preparando, aqueles que passaram pela CPA 20, que já fizeram a 10, eles estão mais preparados para atender o associado, talvez do que aqueles que não têm, porque vão se sentir seguros. Por que vão se sentir inseguros? Porque até então o nosso associado ele vinha e ele dizia assim, aplica na poupança. E deixava muito na nossa mão escolher o produto. Hoje não. Hoje ele quer saber a rentabilidade, hoje ele conhece os produtos de fundos de investimento, ele sabe o que tem risco, o que não tem, o que compõe uma carteira. E às vezes a gente se vê apertado, viu, Cláudio? Porque é impressionante a mudança do perfil do investidor que a gente teve ao longo desses últimos anos. Então, se ele vai confiar em mim, se ele chegar lá e perceber que eu não tenho segurança para fazer um investimento, ele vai levar para outro lugar. E a gente já passou por situações onde talvez a gente, assim, por a pessoa estar aprendendo, não teve uma qualificação e acabou fazendo atendimento sozinho e depois a gente teve um feedback de que quase o dinheiro foi embora por causa disso, né? Então, isso é sério, é importante. Nesse mercado onde que a gente tem uma competitividade tão alta, né, a gente precisa ter um bom profissional para permanecer o dinheiro na tua instituição, né? E eu digo assim, nem só eu que digo, mas com certeza mais importante do que a rentabilidade é a segurança que ele tem que sentir. Se ele não sentiu segurança em você, ele não vai deixar o dinheiro dele contigo. Bacana. Então, até porque nós temos um perfil, você falou em perfil, né? E para quem está nos ouvindo, e para falar de investimento sem falar em perfil é quase impossível, né, Sandra? E o perfil do brasileiro nos últimos anos ele teve uma mudança, principalmente um ingresso de um monte de pessoas na bolsa, né, na área de renda variável. E a renda variável, vamos falar a verdade, não é muito a praia do brasileiro, nem do investidor e nem de muitas pessoas que atuam no mercado financeiro para orientar. Nesse sentido, a preparação cada vez maior do gerente das instituições financeiras faz todo sentido para poder atender o associado melhor. Então, aquela conversinha que nós falamos antes no começo, que eu escuto, não faz sentido. Algumas pessoas comentam comigo, mas Cláudio, esse assunto da CPA 10 e da CPA 20 não é do meu dia a dia, não é da minha rotina. Isso não faz sentido, então, Sandra? Oi, desculpa, cortou um pouquinho? Cortou, né? Pode falar. Eu estava falando que Cortou a as pergunta pessoas. só. Tá. Tem pessoas que fazem os cursos muitas vezes porque o chefe mandou, não sei se acontece ainda no mercado, se essa pressão ainda existe. Ó, você tem que fazer até dia tal. Não sei se você já ouviu essa história. Não sei se você também obriga os seus colaboradores a fazer. Mas às vezes a gente escuta essas histórias. Daí a pessoa vai lá no curso contrariada, emburrada, né? Fazer o curso, porque ela tem que passar. Mas ela esquece que, na verdade, isso é um prêmio que ela está ganhando para a vida dela, porque é uma certificação
que está no CPF dela, que ela leva e carrega com ela, como você falou, que é a OAB dela, na verdade, do mercado financeiro. Aí a pessoa vai lá e fala assim: ah, mas eu não uso isso no meu dia a dia. No meu dia a dia eu só falo disso ou daquilo, eu não falo sobre fundos, eu não falo de estratégia de investimentos, política monetária, eu não preciso saber. Será, Sandra? Será que essa afirmação então não faz sentido, pelo que você falou? A pessoa precisa sim saber dos conteúdos da CPA 10, da CPA 20 e da CE para ser um gerente melhor. É isso que você confirma essa afirmação? Exatamente. Uma das coisas que eu mais gosto do Sicredi é nós temos as opções. A escolha quem faz somos nós, né? Nós temos uma Legal. grande valorização interna, inclusive na nossa agência lá da Dom João, e eu sei que é prática das demais agências, dar oportunidade para quem já está dentro de casa, trazer pessoas que às vezes não têm experiência ainda, então, para ensinar. Mas com certeza, se essas pessoas externas também demonstrarem interesse, elas vão conseguir ingressar mais rápido. Por outro lado, quem está internamente, esses outros cargos que não são exigidos, hoje o Sicredi tem uma política, por exemplo, de apoiar e de fazer, inclusive, o pagamento dessa prova, que, diga-se de passagem, é uma certificação nossa, não é do Sicredi. Então, se eu tenho uma instituição que nos incentiva, não nos obriga, porque o desejo de crescer é meu, né? Então, em primeiro lugar, eu devo ter o desejo. Hoje a gente, inclusive, quando tem uma vaga interna, nós fazemos questão de que quem tem interesse, ele se candidate. Dificilmente nós escolhemos alguém. A gente quer que as pessoas se coloquem para que ela tenha certeza do que está fazendo. Sim, Então, dar o primeiro passo. se eu estou num cargo que não exige e eu estou cômodo, tranquilo, depois eu não posso reclamar se de repente eu não for escolhida numa próxima oportunidade. Agora, se eu estou numa empresa que incentiva, que nós temos um portal hoje de cursos online com diversos assuntos, não só esse, mas vários, dos mais diversos que você pode imaginar, uma plataforma digital totalmente interativa. E aí me falta vontade de buscar, né? Então, o que vai acontecer com esse profissional? Ele vai ficar estagnado. Agora, se eu aproveitar, além do conhecimento, eu vou aprender, além do aprendizado, eu vou me colocando, vou subindo os degraus. Na hora que vem a oportunidade, eu estou muito mais preparada. Eu vejo que antes a gente precisava assumir um cargo e tinha que aprender meio que ali ao vivo, assim, não tinha Uhum, muito bastidor, né? Tem umas uhum. gafes meio feias que eu cometi assim, sabe? O presidente adora contar a história de que eu estava fazendo um seguro e aí eu perguntei se eles armazenavam fumo na pocilga. Olha o que eu estou entregando aqui, né? Eu sabia nem o que era uma pocilga, entendeu? Então, Uhum. assim, hoje a realidade é outra, né? Hoje a plataforma de estudos, os cursos presenciais, tudo aberto para todo mundo, né? Então, assim, quem entender que não quer buscar o conhecimento, que quer ficar com aquilo só que está fadado ao fracasso em qualquer trabalho, eu creio, né? Mas com certeza aquele que se dedicar vai ter vários degraus aí dentro dessa empresa que nos oportuniza e eu sou a prova viva de que a gente tem oportunidades. Bacana, dá o primeiro passo, né? Isso é importante. O André comentava conosco na live agora também sobre o lançamento do Home Broker do Sicredi Aliança, né, Sandra? E que bate com o que nós estávamos falando sobre o mercado de ações. Então, isso é também, talvez você na época não sabia o que era uma pocilga, talvez hoje muitos não saibam o que seja Home Broker, né? São palavras novas inseridas no nosso dia a dia, mas que o nosso associado, o nosso cliente já sabe e usa, né? E a gente precisa estar antenado e orientá-lo. É isso, Sandra? É muito legal. A gente tem cada vez mais estar ligado com um associado e não só nós, né? Nós temos todo um time do nosso banco que hoje tem um acesso para que a gente possa aí, aquelas dúvidas que ainda às vezes vão além do nosso conhecimento, um time todo aberto para nos apoiar, nos ajudar. Temos uma ferramenta interativa que é o nosso MOB, que inclusive planeja objetivos para você fazer investimentos. Você pode fazer, inclusive, lá
responder algumas perguntas e traçar qual é o seu perfil. Dentro do seu perfil, depois de traçado, ele sugere alguns investimentos. Então, assim, ferramentas, formas, tem para todo o tipo e para todos os gostos, porque a gente entende, assim, que a gente está passando por uma mudança. Porém, a gente tem uma geração ainda que depende muito de nós lá dentro da agência, né? Porém, uma outra geração que está muito mais virtual, que quer algo muito mais sozinho, buscar, e precisa também a gente se atualizar e dar essa possibilidade, né? Então, eu acredito que o Sicredi vem aí crescendo muito dentro desse contexto de investimento e trazendo possibilidades do jeito que o associado necessita. Com certeza, graças a essa equipe mais qualificada por ter buscado lá atrás as certificações, por ter buscado entregar conhecimento para os seus colaboradores. Isso ajuda muito, com certeza. Um abraço, Ana, Amanda, Tiago, Juliano, um abraço, Fabiano, Nayara, que entraram conosco agora, né? Várias pessoas ainda estão aqui conosco. Muito obrigado por todos vocês, a Cristina, tá certo? A Cris. E Sandra, a gente está indo aí, né, para os finalmente. A conversa boa, o tempo passa rápido, né, Sandra? Mas duas coisas ainda. Eu gostaria que você falasse, então, vamos entregar o pessoal aí que você queria entregar sobre essa. Para quem chegou agora, não sei se pegou, mas a Sandra teve uma história aí quando ela passou na certificação da CPA 10, né, Sandra? Que ela passou e, na verdade, fizeram uma fake news com ela na época. Isso foi em 2010, né? Verdade. Hoje seria uma fake news, né, Sandra? Seria. Na época foi uma mentira, uma fofoca do dia 1º de abril, dizendo que a prova havia sido cancelada e que ela teria que fazer a prova de novo. Então, a Sandra ficou desesperada com essa história, porque passar uma vez pela pressão de ter que fazer uma prova e tudo mais, por mais preparado que você esteja, provas são sempre provas, né? E aí, Sandra, quem foi o malfeitor que fez essa brincadeira contigo? Ou Os quem foi? meliantes. Você Os sabe, meliantes? Cláudio, você conhece bem o Francis, né? Conheço. Então, ele hoje é gerente administrativo, ele é meu parceiro de trabalho. E aí eu lembrando dessa história, o dia que você falou comigo, e não tinha lembrado, e ele que me lembrou que ele foi um dos meliantes. Você estava salvando ele no início dessa live, ele foi um dos arquitetos. Ele subordinara... Sério? Quem diria, hein? Subordinar a senhora Cláudia Branco, porque eles precisavam de um e-mail, assim, onde que eu colocaria a respeito e dizer assim, não, esse e-mail é sério, e mudar a prova e criar um texto lá de que a prova que eu e o meu colega fizemos foi fraudada e que então a gente teria que repetir essa prova. Nossa, e a gente tinha acabado de receber a notícia em que a gente tinha tirado 92, o meu colega acho que tirou 90, não lembro quem dos dois que tirou, uma nota excelente, a gente estava assim, mas nas nuvens, e de repente aquele e-mail paralisou, né? Por quê? Porque a gente se dedicou, porque a gente, nossa, realmente levou a sério, que é aquilo que eu falo, a importância que tem de levar a sério quando você vai estudar. Se você não fizer isso, não vai passar. Isso é certo. Se você estudar, vai passar. E aí tinha o tal do Gil Boles também, tinha o tal do seu Arlan Carniel. Eu sei que eles estavam abaixados no caixa, olhando para aquela cena, e eu e meu colega desesperados, porque a gente não ia fazer essa prova de novo, a gente ia procurar a direção da Ambima e dizer que Ema quem tinha fraudado, porque nós não tínhamos sido. Foi um momento que marcou muito. Por quê? Porque aquilo foi muito importante para nós, né? Então, foi uma história que hoje a gente ri, mas eu lembro, assim, que as minhas lágrimas correram na hora que eles gritaram 1º de abril, porque eu não podia acreditar que aquilo tinha sido... Mas graças a Deus que tinha sido uma coisa. Ai. Ainda bem que você passou. É isso aí. Sandra,
Eu estava vendo aqui os comentários, o pessoal não acreditou que foi o Francis, né? Mas o Francis acabou se entregando aqui, né? Então, Aí Zé foi por um bom motivo, né, Francis? Sandra, com relação, para encerrar, então, eu queria duas coisas que você falasse. Com relação ao tempo, que muitas vezes, ou algumas vezes, eu percebo que as pessoas falam que não tem tempo para estudar. Eu vi que você comentou que você se isolou, que você só saía para comer. Isso é legal, mostra foco e disciplina, que são duas coisas importantes para fazer uma prova dessas. O que você recomendaria para quem não tem tempo ou diz que não tem tempo para estudar? Que eu sei também, e nós do mercado financeiro, e vocês trabalham muito, né? Em especial agora, vocês estão fazendo, na verdade, um trabalho maravilhoso, que é atender todo mundo, fazer prorrogações aí, que a gente está vendo, pedidos de prorrogações de prazo para vencimento, né, de financiamentos e tudo mais, por conta do problema que a gente está passando de saúde. Mas, então, vocês estão trabalhando, acho que mais do que o normal. Mas mesmo é possível fazer a prova, se preparar bem, mesmo em meio a tentando conciliar. Tu falou que tu tem família, tu tem filhos, você trabalha pra caramba, você pertence a instituições. É possível conciliar tudo isso? Como que você faz? Qual é a palavra que você deixa para o pessoal aí nesse sentido de tempo, Sandra? Cláudio, filhos eu só tenho aqueles 30 lá do dia a dia meu, tá? E uns perdidos por aí. Ainda não tenho Então filhos. tá bom. Ainda, hein? Ainda. Mas é assim, ó. Eu diria o seguinte: quando você precisa algo muito importante na sua vida, não adianta. E isso o meu esposo briga comigo, porque a gente que é mulher quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. A maioria elas dão certo, mas a gente corre um risco de fazer mal feito as coisas quando a gente faz muitas coisas juntas. Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, você tá tranquilo? Ou você tá. No ano passado teve um colega da nossa agência, que inclusive está assistindo a nossa live, estava fazendo o TCC, estava iniciando uma função nova dentro da agência. E aí eu olhei para ele e disse: não é o momento de você fazer a CPA 10. Não é. Termina o teu TCC e aí você inicia o teu estudo. Então, eu acho que é muito importante você não estar fazendo 3, 4 coisas que são importantes para você. Você não vai conseguir ter concentração. Então, o primeiro lugar é encontrar o momento certo. E se você não puder ter esse momento certo, você precisa fazer esse momento certo. E aí você precisa negociar com a família, você precisa dizer para os teus amigos que é um tempo. Você falando com as pessoas o que você está passando, todos vão entender. Então, o mais importante é você negociar com as pessoas do teu dia a dia, que aquilo é importante, que aquilo tem início, meio e fim. Se você tentar fazer tudo junto, vai misturar. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito visual. Então, eu estudava muito a apostila e eu chegava na prova e chegava, às vezes, até a visualizar a página aonde estava aquele assunto na minha frente. Então, cada um de nós, por exemplo, tem um estilo, um visual, um auditivo, um precisa ler alto para ouvir. Então, é importante que você também estude respeitando o seu estilo de ser, né? Então, no meu caso, eu estudava muito o conteúdo porque eu ficava com essa visão lá na hora da prova. Então, eu diria isso. Eu acho que o mais importante é você achar uma forma de se organizar dentro do teu perfil. No meu caso, por exemplo, eu preciso ter silêncio. Se eu tiver barulho, se eu tiver gente assistindo televisão, eu não consigo me concentrar. E aí eu gastei, às vezes, um domingo inteiro e não me serviu de nada porque eu não pus concentração. Talvez com meia hora eu tivesse me rendido mais isolado. Então, acho que cada um respeita o seu jeito e realmente cria um momento para que você possa estar, o conteúdo. Porém, eu sugiro que quem tiver hoje possibilidade de fazer um curso, de poder acessar os cursos, tanto online que você tem proporcionado, quanto um curso físico, presencial, tem um ganho absurdo, porque você troca muita informação, você acaba criando um grupo paralelo de estudo, você tem alguém que na hora de não entender, você manda um e-mail, essa pessoa te ajuda naquela interpretação. Então, eu diria assim, não fique estudando sozinho sempre. Você estuda o teu tempo sozinho, mas também tem um tempo coletivo. E aí eu sugiro um curso, por exemplo, daqueles que a gente fez juntos. Legal. E olha que a gente não combinou nada, né?
na fala, e a tua fala coincide com o que a gente tem lá no nosso site, né, no meu site, tem exatamente um plano de aprovação que eu criei, Sandra, que eu acho que você nem sabia, Não. e que contempla exatamente isso, que você precisa estudar de acordo com, dedicando horas, de acordo com o teu perfil. Então, estabelecer horas de estudo durante o dia, com os conteúdos que você vai estudar, de forma que você consiga cumprir isso dentro de um prazo, 30 dias, 60 dias, né? Oi. Isso é muito importante, muito, muito. A tua fala coincide justamente com o que a gente tem entregado aí nos nossos cursos. E outro detalhe com relação ao tempo, que você, uma dica ou uma sacada aí que eu gostaria de deixar para vocês que estão nos assistindo ainda, e muito obrigado por ainda estarem aí, né? O tempo está acabando, mas que você, lá no meu site também tem, mas está disponível a tríade do tempo. Você pode fazer este teste maravilhoso, disponibilizado na internet, aí procure lá, do professor Christian Barbosa, o Instituto Brasileiro de Coaching, para que você usou uma palavra-chave, para que você coloque as tarefas, 70% das tuas tarefas do diárias tem que estar dentro da esfera da importância, bem o que a Sandra falou. Porque se você, nós temos, Sandra, nós fazemos 35% só das nossas tarefas diárias estão na esfera da importância. A maioria são aquelas tarefas que a gente poderia eliminar ou terceirizar, enfim, não fazer. A gente ainda faz muitas coisas desnecessárias. Então, nesse sentido, faça esse teste da tríade do tempo que você vai conseguir arrumar tempo. Você vai fabricar tempo na tua vida. Então, é muito bacana. Sandra, nosso tempo acaba porque senão o Instagram vai derrubar nós em 1 hora. Nós temos 3 minutinhos. Eu queria te agradecer, te pedir para você dar um tchau aí para todo mundo e agradecer a todos que estiveram participando. E aí eu já anuncio que a minha filha vai aqui fazer o sorteio e a gente já vai anunciar o vencedor do curso também. Enquanto isso, você deixa o livre para você se despedir e te agradecer demais, Sandra. Legal. Muito obrigada mais uma vez, Cláudio. Obrigada a todos os colegas que estão assistindo. Fiquei bem feliz. Espero que de alguma forma a gente tenha contribuído e contem comigo mesmo no particular. Eu estou à disposição, tá bom? Ó, beijo grande. Beijo, Sandra. Muito obrigado, Sandra. Você contribuiu demais. Eu não tinha dúvidas disso. Você é uma profissional de sucesso. Um abraço a todos os seus colaboradores e também um agradecimento especial à Sicredi Aliança, que disponibilizou aqui a sua participação, tá bom? Sucesso na tua carreira e também para a empresa. E o ganhador é o Juliano, tá? O Juliano ganhou aí. Juliano, depois você entra em contato comigo, tá certo? Para que a gente possa fazer este curso, né? CPA 10 ou CPA 20. Tem gente mandando abraço para você, Sandra, aí, né? E agradecendo o nosso bate-papo. Lembrando que na próxima terça-feira faremos novamente uma live com outros convidados, outras pessoas, falando sobre outros assuntos relacionados às certificações Anbima, sempre com o objetivo muito claro de levar informação para você que talvez esteja passando por este momento nessa jornada da tua vida e que é importante, como você viu a Sandra falando, para a sua carreira, para a sua vida, tá certo? Galera, fiquem com Deus, se cuide, um abraço a todos e até a próxima terça-feira. Tchau! Valeu, tchau, tchau.